Boa tarde, amigos e amigas da TV 247. Eu sou Daphne Aston, estou aqui em mais um Léo Quadrado com meu amigo Leonardo Estopa. Hoje o Léo Atushi teve um pequeno probleminha e teve que sair mais cedo, então estou aqui encarregado. Espero estar à altura de comandar aqui as notícias, de levantar as notícias para o meu amigo Leonardo Estopa comentar. Tudo bom, Léo? Como é que você está? Tudo jóia, Daphne? Eu tô bem. Assim, essas notícias políticas no Brasil, elas viraram um entretenimento, né? A gente está vivendo, eu já até falei sobre isso, o perigo de transformar a política em entretenimento. Mas é um perigo interessante, porque a gente acaba rindo também de tudo que está acontecendo, apesar da preocupação. E no mais, como é que tá aí? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Também estou aqui achando as notícias que a gente vai comentar hoje. Enfim, são essas notícias da fofoca da política brasileira. Mas é isso, né? Eu acho que a gente tem que falar, porque mesmo essas fofocas apontam o rumo que o país está tomando e o rumo também que toma internacionalmente a política, né? Queria dar aqui um oi para o pessoal do chat. João do Sertão diz: quem acredita no STF, que é parte do golpe? Então, olá, João. Ana Bastida está aqui com a gente, Cíntia Leite, Ana Carla, de Paraty, Valéria Dias, Marília Braga, Anchieta Gueiros, de Garanhuns, muito legal. Professor Paulo Basso. Então, gente, vão compartilhando aí a live para a gente ter o maior alcance. A gente tem quase 1.000 pessoas aqui. Então, por favor, compartilhe. Quem puder, torne-se membro da TV 247. Quem puder, faça uma assinatura solidária. Léo, vamos começar hoje falando sobre essa questão. O Bolsonaro usou a política não, é político o negócio, mas usou Não, Daphne, vamos falar sobre isso, não. Vamos não, aproveitar, fala de quê? vamos aproveitar que o Léo ainda está no caminho de casa, o Léo ainda não chegou, ele não está escutando ainda. Ele está E escutando o vamos falar. carro. Não tá, não. O Léo tá a caminho de casa, vamos falar de vida de artista, vamos bombar a live. Ah, é? Que artista que você Vamos, quer falar, Léo? eu não conheço artista, você tem que falar aí. Vamos falar de vida de artista, vamos falar de. Ó, nós vamos fazer o seguinte: enquanto o Léo não chega, nós vamos dividir os 10 primeiros minutos, vamos falar de vida de artista, os próximos 20 minutos vamos falar de futebol, vamos bombar a live. Na hora que a live chegar em 20 mil, aí a gente começa a falar de política. O que você Tá acha? certo, tá bom. O problema é que eu não conheço artista, nem você conhece artista. Eu acho que a gente só conhece jogador E eu mesmo. sei tudo de futebol, né? Você gosta de futebol? E eu? Eu, Eu não eu sei nada de futebol, gente, é incrível. Eu só sei que assim, normalmente a parte política do futebol que eu consigo perceber, né? Quando a coisa tá muito chata, mas muito chata mesmo, que eles estão falando só o nome de um determinado jogador, é porque eles estão levantando a bola daquele cara para vender ele mais caro, pra poder vender propaganda dele, promovendo para ele virar um porta-voz do canal. É a mesma coisa que a Globo fez com o Sérgio Moro, ela faz com o Neymar, né? Tinha a época do Ronaldinho. Isso tudo é estratégia política da mesma forma. Tá certo, Léo. Eu vou te falar, eu vou confessar, eu não gosto de futebol, sabia? Eu sou uma brasileira que não gosta de futebol. Ainda mais depois daquele 7-1, né? Que foi, né? Foi muito feio aquilo, nossa senhora. Enfim, mas aí vão me Você atacar. sabe que eu tenho uma visão, você sabe que eu tenho uma visão diferente do 7-1, Daphne? Eu acho que você não conhece a minha visão, não, porque você falou aí do 7-1. Você foi direto no 7-1 sem. Então você nunca ouviu o meu ponto de vista. Eu tenho a visão que eu tenho é que o futebol, principalmente a Copa do Mundo, é uma forma de entretenimento utilizada para conduzir as pessoas para fora daquilo que realmente é importante. O que é importante na vida real é como você administra o que é seu, como você administra o futuro da sua família, como que você está administrando a sua vida. Isso é o que é verdadeiramente importante. Então, quando a gente pensa na política, a gente pensa em situações muito complexas, como, por exemplo, será que o seu filho, o meu filho, será que nossos netos vão poder estudar no futuro? Será que os nossos netos vão ter acesso à saúde e educação? Ou será que os nossos netos vão trabalhar para que saúde e educação estejam disponíveis nos países lá de cima, lá do norte? Então, a política é uma coisa muito importante, tão importante que eles usam todos os artifícios para desviarem as pessoas da política, para colocarem as pessoas felizes em outros lugares. Usam futebol, usam igreja, usam todos esses artifícios. E sem sombra de dúvidas, a Copa do Mundo é um evento
e mobiliza todo mundo, né, Copa do Mundo, e que realmente consegue fazer uma nação ficar feliz. O povo fica muito feliz quando o país vence a Copa do Mundo. E eu tenho uma visão de que a Copa do Mundo é comercializada entre os governos, exatamente aquele governo que mais precisa vencer a Copa do Mundo para apaziguar a população, ele vai leiloar a Copa do Mundo e vai ficar como sendo o vencedor daquele ano. A vitória da Alemanha é uma coisa que eu falei, e falei de uma forma muito clara, né? Quem tiver aí Facebook, pode procurar o Facebook do Leonardo Stoppa, tem lá meu Facebook pessoal, e vocês vão procurar a publicação que eu fiz no dia em que o Neymar se machucou, entre aspas, né? Ele se machucou, peraí, eu fui escrever da seguinte forma, o futuro da Copa está definido, a Alemanha é campeã, só que eles não querem sacrificar o Neymar, ou seja, da mesma forma que o Ronaldinho não queria jogar, e aí veio a história que ele amarelou, não foi mentira, não amarelou não, ao meu ver de conspirador, na hora do jogo, o time recebe uma ordem, vocês precisam perder. Aí o cara fica puto e fala, eu não vou entrar em campo para perder. Aí fala que passou mal, todas essas coisas. Para evitar que acontecesse com o Neymar, a mesma coisa que aconteceu com o Ronaldinho, o medo de se desvalorizar jogando para perder, o que eles fizeram? No jogo anterior, o Neymar fingiu que se machucou. O Neymar estava fora do jogo. Antes de observarem a gravidade do impacto, eles já disseram na Rede Globo que o Neymar estava fora do próximo jogo. Olha, o cara estava no ar ainda caindo, ele já estava fora do próximo jogo. Então eu escrevi no Facebook, está definido, a Alemanha é campeã. Só que aí veio uma coisa que não precisava, sabe? 7-1. E quando a gente procura o evento anterior, obviamente a Copa foi comercializada, o resultado foi negociado por trás das cortinas. Foi negociado por quê, Daphne? Naquele momento a Alemanha tinha sido espionada pelos Estados Unidos e o povo alemão estava muito revoltado com aquela confusão. E a Alemanha leilou a Copa do Mundo para apaziguar o povo, para colocar o povo mais tranquilo. Só que o time brasileiro não gostou da ideia. O time brasileiro tentou protestar em campo. Da mesma forma que nós estamos tendo uma dificuldade muito grande de mostrar para a população brasileira uma coisa muito óbvia, uma coisa muito clara. A Lava Jato foi uma farsa. A Lava Jato veio para destruir nossa economia, não tem nada de luta contra a corrupção. Olha a dificuldade que nós estamos tendo em mostrar isso para a sociedade. A gente faz isso todos os dias e tem pessoas que estão aqui assistindo há meses e apoiando o Bolsonaro e ainda acham que a Lava Jato foi sim. Eu sei nomes, olha, o canal de Sopa tem Tony Conceição, tem Ruth Mick, tem essas pessoas que estão ali todos os dias insistindo para se enganar que a Lava Jato foi uma coisa boa, eles não mudam de ideia. Da mesma forma, o time brasileiro, ele tentou mostrar para a sociedade que a Copa do Mundo é uma grande farsa. Eles não teriam coragem de falar abertamente que é uma grande farsa e com isso encerrar a carreira deles de jogadores, porque é obviamente o fim da carreira de um jogador se ele dizer as falcatruas por trás do futebol. O que eles fizeram? Vamos parar em campo e vamos ver o que acontece. E o time tomou de 7-1. Eu acho inconcebível imaginar que um time chegou na final de uma Copa do Mundo, um time do tamanho do time brasileiro, e esse time toma 7-1. Não faz sentido, gente. Aquilo foi um protesto. Eu não sei. Da mesma forma que nós não conseguimos mostrar para o alienado, não temos, assim, por mais que a gente tente, a gente não consegue mostrar para o alienado. A questão da Vaza Jato, o time do Brasil não conseguiu mostrar para o povo brasileiro, mesmo tomando de 7-1, mesmo assim ele não conseguiu mostrar que o futebol é uma grande farsa. Depois disso vieram várias CPIs, só que não é do interesse de ninguém aprofundar nisso. Isso é uma coisa que fica na teoria da conspiração. A gente vira conspirador, a gente vira chato, mas eu não tô nem aí pra futebol. Se tomasse de 50-1, pra mim não faria diferença. Mas tentar me enganar que no jogo anterior o Neymar foi retirado da final, ou seja, para não cair o valor de mercado, para não cair o valor dele como sendo garoto propaganda disso, daquilo e daquilo outro. E quando chega na hora do jogo, um time de altíssimo nível que chegou na semifinal perde de 7-1 pro outro time, vamos cair na real, gente. Aquilo ali foi uma mensagem. Mas, Léo, olha só, existe essa teoria da conspiração que você está dizendo aí, que talvez não seja a teoria da conspiração. Eu acredito que o futebol, como política, é importante porque o povo
né? A população, a classe operária gosta e acompanha o futebol, então concordo com você que ela pode ser manipulada através do futebol, né? Você pode, por exemplo, baixar o nível de felicidade do povo, o nível enfim, de empolgação do povo quando você faz perder a Copa. Eu concordo com você. Só que... Mas agora eu tenho que trazer para você, de todos os comentários antifutebolísticos, aquele que foi o mais engraçado, que é o do Júlio César Ribeiro Pereira. Fala: Daphne, interrompe seu paciente, estopa. Esse foi muito bom. Parabéns, Júlio César. Super autêntico, muito legal o comentário. Né? Então, Daphne, interrompe logo a loucura. Vou interromper. Eu não concordo com essa história da maconha estava estragada, senão ela não faz efeito. Agora, se interrompe seu paciente, é mais autêntico. A maconha devia estar boa. Então, olha só, vamos falar agora do que a gente tem que falar, porque senão o patrão vai puxar minha orelha e falar assim: olha, eu deixo você lá para levantar as notícias para o estopo, vocês ficam falando de futebol, só faltava essa. Então, vamos lá, Léo. O Bolsonaro, ele usou a Polícia Federal contra o presidente do partido, né, o Luciano Bivar. Né? E, para que isso? Ele está enfrentando o Luciano Bivar e tentando tirar os deputados do PSL que estão fechados com ele, tendo direito a levar o fundo partidário. Então, o Moro não se justificou, não falou nada. O Bivar disse que vai destituir o Flávio Bolsonaro e eles estão falando aí de nada mais, nada menos do que 400 milhões de reais. Eu vou tentar ver aqui como é que eu compartilho essa tela. Espera aí, aqui. Tá aqui. Dá para você ler aí, Léo? Tá ok? Tá ok, é feio, né? Então, tá aqui. Bolsonaro quer usar a operação da Polícia Federal para tirar os deputados do PSL sem perda de mandato, né? Pois é, Daphne. Bom, é hora que, obviamente, Bolsonaro percebe que o time adversário partiu para o ataque e ele tenta, de uma forma ou de outra, usar uma estratégia que ele poderia recuar, ele poderia aumentar o número aí de zagueiros, mas ele prefere partir para o ataque também. E nessa briga entre Bolsonaro e o PSL, nesse jogo, o que eu posso dizer para vocês é que qualquer gol é gol para o Brasil, porque tanto o PSL quanto o Bolsonaro são time adversário do povo brasileiro. E essa briga ela é muito interessante, porque quando acontece esse conflito, quando acontece essa briga na estrutura de poder, existe uma oportunidade de exposição das maracutaias. Essa possibilidade de exposição das maracutaias, se ela for bem explorada pela imprensa, ela, obviamente, ela pode render frutos. Mas aí eu te falo o seguinte: assim como não é interesse da imprensa falar sobre a conspiração por trás do 7-1, também não é interesse da imprensa aproveitar desse momento de conflito entre o PSL e o Bolsonaro para conseguir a derrubada do Bolsonaro. Por quê, Daphne? Assim como a imprensa brasileira ganha muito dinheiro com o futebol, então é mais interessante manter o futebol como uma grande farsa do que expor as falcatruas. A política brasileira está no momento em que ela está rendendo muita audiência. A gente pode dizer que a política ocupou na cabeça dos brasileiros o lugar do entretenimento. O que significa que essa briguinha entre o Bolsonaro e o PSL, ela vai ser explorada como um jogo de futebol, ela vai ser explorada como uma luta de MMA, e ela não vai ser explorada a fim de observar as falcatruas cometidas tanto pelo partido quanto pelo Bolsonaro, para a partir daí a gente conseguir mostrar para a sociedade que tudo ali foi uma grande farsa. Qual que é o problema? A gente precisa concordar que, por mais que o presidente do PSL seja um deputado com votos e presidente de um partido, ele não tem controle sobre a Polícia Federal, então o Bolsonaro está na vantagem. E o Bolsonaro está na vantagem também em relação à retórica. Sabe por quê? Existe hoje, dentro do bolsonarismo,
uma ideia que descola o Bolsonaro do PSL. A ideia é a seguinte: o Bolsonaro é uma figura honesta que acabou indo para o PSL na reta final porque ele precisava de algum partido, porque nenhum partido aceitava o Bolsonaro. Então o PSL, que já foi na cabeça dos eleitores do Bolsonaro o partido mais honesto do mundo, hoje é simplesmente a última opção que o Bolsonaro teve para se eleger. O Bolsonaro, nesse momento, ele se aproveita dessa percepção que existe no bolsonarismo, que o PSL é ruim, mas o Bolsonaro é bom, e ele vai conseguir realizar o que ele está tentando. O presidente do PSL vai perder essa guerra. Por quê? Olha, nós temos hoje uma estruturação vinda de vários deputados, não é só de deputados do PSL. A gente tem Tabatas de um lado, PSLs de outro lado, lutando contra a fidelidade partidária. O que é a fidelidade partidária, pessoal? É o seguinte: um deputado, ele não se elege sozinho, ele se elege por causa do partido, né? Os deputados, os candidatos do partido vão formando um amontoado de votos e na hora que forma uma legenda, vamos imaginar que a legenda para formar um deputado federal em um determinado local é de 200 mil votos. Um deputado pode se eleger com 5 mil votos, desde que os demais ajudem ele a compor aquela legenda. Então, qual que é o detalhe? O mandato é do partido, o mandato não é do deputado, mas a gente tem uma articulação tão grande nesse momento, vinda de Tabatas, e essa articulação interessa muito aqueles que querem fundar novos partidos, como Luciano Huck. Essa articulação está caminhando no sentido de acabar com a fidelidade partidária, que o Bolsonaro ele está em vantagem nesse momento. Olha que estratégia muito bem pensada do Bolsonaro. Numa brincadeira só, o Bolsonaro colocou o PSL como sendo corrupto, ele como sendo uma parte estranha ao PSL, e todos os deputados que o apoiam como sendo deputados que vão sair do PSL, não porque são corruptos e pertencem a um partido corrupto, mas porque são deputados limpinhos e agora não querem estar mais no meio de um partido corrupto. Então, o Bolsonaro tem conseguido armar de uma forma muito perfeita essas articulações, exatamente porque do lado de lá, do lado do Bolsonaro, tem toda uma estrutura de comunicação que está funcionando de uma forma perfeita para levar a mentira do Bolsonaro para as pessoas, tem uma estrutura de poder que está sabendo dividir os frutos, que são os frutos é o nosso trabalho, nosso patrimônio, tá, pessoal? Do lado do Bolsonaro tem toda uma estrutura de poder dividindo o dinheiro que vem da venda do pré-sal, o dinheiro que vem da venda das empresas brasileiras, o dinheiro que vem das privatizações, enfim, o nosso patrimônio está sendo dividido para que eles possam articular isso lá. Já do lado que está trabalhando contra o Bolsonaro, não tem uma articulação de unidade, não tem uma frente de esquerda. Então, o que eu consigo ver é que o Bolsonaro, assim, não para mim não é uma ideia do Bolsonaro, para mim isso é uma ideia, obviamente, de um articulador do Bolsonaro, pode ser até o Sérgio Moro, mas essa articulação, ela foi muito bem feita e o que eu vejo é que o Bolsonaro vai vencer no final das contas. Ele vai ficar uma figura por fora do PSL, eles vão conseguir fundar um novo partido, vão herdar os deputados do PSL que não vão perder o mas eu temo pelo fim da fidelidade partidária. E o fim da fidelidade partidária, nesse momento, Daphne, ele é muito perigoso, porque o Luciano Huck já tinha falado no ano passado, me parece, ou há 2 anos atrás, que eles fariam 300 deputados no Brasil. E agora o que a gente vê é uma possibilidade dele realmente fundar um partido e ir aos poucos migrando esses deputados, como a Tabata, para o seu partido. Então pode ser que o Luciano Huck consiga, nesse momento, redesenhar o PSDB com outro nome. Olha que coisa interessante, o PSDB, que é o partido da Rede Globo, ele está queimado. Agora o Luciano Huck consegue redesenhar o PSDB com outro nome, nesse trabalho intenso da Tabata de tentar sair do partido sem precisar de perder o mandato, e um trabalho que agora ele está acontecendo por todos os lados. Ele acontece no bolsonarismo, com o PSL, ele acontece com a Tabata e outros deputados do PDT que querem sair do PDT para poderem integrar o partido do Luciano Huck, e a gente está indo para um oba-oba cada vez mais difícil na política brasileira, ou seja, cada vez menos povo e mais instituições privadas financistas controlando a política brasileira.
Então, Léo, sobre a Tabata, tem aqui um artigo no 247: deputados da bancada de Lema convocam coletiva para justificar infidelidade partidária, né? A Tabata, ela está querendo sair sem perder o mandato, e não é só ela, não, né? Liderados por ela, tem outros deputados que são apoiados pelo Jorge Paulo Lema, que é o homem mais rico do Brasil, né? E que se infiltraram nesses partidos de centro-esquerda. Então, hoje eles convocaram uma entrevista coletiva para defender que eles possam sair sem perder os seus mandatos. Estão querendo mudar enfim, essa regra, né, que eles não poderiam levar o mandato, né, e estão querendo, enfim, ganhar com isso, né? A gente vê claramente que isso foi uma estratégia do Lema de botar pessoas que são formadas pela direita nesses partidos de centro e de esquerda também, né, como é o PDT. Além da Tabata, teve o Felipe Rigoni, Gil Cutrim, Jefferson Campos. Então, a Tabata, que é do PDT, né, o Felipe Rigoni, que é do PSB, Gil Cutrim, que é do PDT, Jefferson Campos, que é do PSB, Flávio Nogueira, do PDT, Rodrigo Coelho, do PSB, e Marlon Santos, do PDT. Então, pela legislação, o mandato permanece no partido político, né? E esta determinação legal que Tabata e os demais parlamentares desejam quebrar, né? Para bancar enfim, essa frente empresarial no Congresso. Eu acho que foi uma grande jogada aí do Lema, né? E você acha que eles vão conseguir isso, que isso vai dar certo, que vão conseguir? Mas antes eu só queria agradecer aqui o superchat do Chacal Siqueira, que disse assim: vamos ao que interessa, babuzeiras Bolsonaro não leva a lugar algum, o importante é CCJ tentando criar fatos jurídicos, votando PEC inconstitucional. Leia o artigo 60, parágrafo 4, não será objeto de deliberação proposta de emenda. Olha, esse juridiquês, talvez o Léo Estopa saiba responder esse superchat. Eu vou me abster, porque eu não sei comentar sobre isso. Então, o Chacal Siqueira é porque o que ele menciona é que existem determinadas partes da Constituição, Daphne, que não podem ser modificadas, né? Então, tem essa parte que fala que não será objeto de deliberação, proposta de emenda. Aí tem, por exemplo, os direitos fundamentais, né, do indivíduo. Por exemplo, você não pode nem cogitar uma lei sobre pena de morte, porque isso aí vai ferir uma cláusula pétrea. E o que ele está chamando a atenção é que hoje, apesar de existirem cláusulas pétreas e o Congresso Nacional não ter sequer o direito de deliberar, sequer o direito de deliberar significa que eles não podem nem tocar no assunto. Por exemplo, a pena de morte no Brasil, não. Isso não é um assunto que não deve ser sequer discutido no Congresso, porque ele, como ele trouxe aqui para a gente aqui, ó, não será objeto de deliberação. Não é possível nem discutir sobre assuntos que possam ferir as cláusulas pétreas. Mas hoje, o Chacal, a Constituição Federal, ela tornou-se simplesmente um documento para ser utilizado contra os inimigos políticos daqueles que têm poder. Então, o que significa que se hoje, nesse momento, for do interesse do poder deliberar sobre coisas que vão ferir as cláusulas pétreas, eles vão deliberar, e eu falo mais, eles vão conseguir modificar cláusulas pétreas. Por exemplo, o STF, né, a gente não teve no Brasil uma emenda constitucional para tirar a presunção de inocência. A gente não teve isso no Brasil. Mas o STF modificou a visão da presunção de inocência quando eles precisaram prender o ex-presidente Lula. Eles sabiam que seria impossível tirar o Lula das eleições se eles não modificassem a questão da segunda instância. Modificaram exatamente para evitar que o Lula pudesse concorrer às eleições, que o Lula pudesse estar livre dando entrevistas. Então hoje o poder está trabalhando dessa forma. E a única coisa que eu posso falar com você, Chacal, é o seguinte: a solução não está simplesmente em discutir os fatos numa bolha. A solução está em ter coragem de furar essa bolha e levar os fatos para aqueles que não querem ouvir o que está acontecendo. Eu volto a dizer, se você procura os alienados, da mesma forma como... Só para vocês terem uma ideia, sabe que eu tenho um exemplo muito interessante, Daphne, uma coisa que está completamente fora
da nossa realidade, é uma coisa que nós não queremos sequer pensar a respeito, é uma coisa que nós não fazemos nenhuma questão de avaliar, a questão do 7-1. A maioria das pessoas que acompanham política, elas ignoram tanto o futebol que na hora que chega o assunto do 7-1, a tendência nossa é entrar no ouvido e sair no outro. Então, da mesma forma que vocês têm uma dificuldade muito grande de até mesmo pensar sobre o assunto do 7-1 poder ser verdade, então vocês pensam, olha, não quero nem pensar sobre isso, isso não interessa. Esse é o desafio nosso. No fanatismo religioso, no fanatismo bolsonarista, quando a gente fala sobre os casos trazidos pelo Intercept, por exemplo, quando a gente fala sobre as falcatruas da Lava Jato, a gente encontra dois blocos de pessoas, o fanático religioso que não quer nem pensar sobre o assunto, né? Lembrem-se daquilo que vocês sentiram a respeito do 7-1. Vocês estão doidos que esse assunto acabe para passar logo para o que vocês gostam de ouvir. O fanático, quando você começa a falar sobre política com ele tá louco que o assunto acabe para voltar ao assunto de religião para ele pensar como que ele vai conseguir ficar rico. Né? Isso é o fanático. Não quero saber de política, não volta para a religião correndo para ele já começar a pensar que ele vai receber a graça dele, vai ficar milionário e vai comprar jatinho. Essa é a realidade da maioria dos fanáticos. Então, o que eu falo com vocês? A mesma dificuldade que vocês têm, por exemplo, de ouvir um assunto que vocês não gostam, é a dificuldade que o fanático tem de ouvir um assunto sobre política, e o grande desafio está na gente ter paciência de explicar para o fanático que a Lava Jato é um inimigo do Brasil. Porque se nós não conseguirmos fazer isso, Constituição e leis serão papéis engraçados que serão expostos ali para ficarem rindo da nossa cara. Porque por mais que eles existam, eles não precisam ser cumpridos. O Bolsonaro está usando a Polícia Federal para intimidar um inimigo político. O Bolsonaro está usando a Polícia Federal para descontar uma discussão pessoal com o cara do PSL. E vocês perceberam que nada acontece? Olha, o cara tá usando uma instituição de polícia dentro do Brasil para intimidar um rival e nada acontece. Isso é absurdo, absurdo, mas o mais absurdo é imaginar que a população tá inerte igual gado, assistindo a coisa acontecer. E eu falo com vocês, se isso acontecesse numa democracia, olha, o povo tava na rua, o mundo tava acabando, mas não acontece nada no Brasil, porque o povo está inerte, o povo está simplesmente ignorando o que está acontecendo, com aquela percepção de que, olha, eu não quero nem saber com o que está acontecendo na política, eu estou indo à igreja, eu vou ter minha graça, eu já estou, inclusive, já planejando a cor do meu jatinho, do meu helicóptero, da minha Ferrari, porque Deus vai me dar essa graça. Isso é o fanático. Eu falo com vocês, a tendência natural das pessoas, quando ouvem eu falando sobre o fanático, é imaginarem que eu estou exagerando, mas não é. O fanático tem certeza que através do fanatismo ele vai realizar todos os sonhos financeiros e pessoais, e ali ele fica fechado naquele fanatismo, não quer escutar nada de diferente. O nosso desafio é conseguir, né, a Daphne, você estudou, né, aquele indivíduo impenetrável no eu dele, né, obviamente você estudou aquela parte da psicologia, né, o cara que realmente não quer receber nenhuma informação. E a parte nossa, né, o nosso desafio é conseguir chegar nesse indivíduo e violar aquele eu e falar, cara, um pouquinho de realidade só não faz mal a ninguém, e tentar trazer esse cara para a realidade. Porque senão fica muito fácil para o bolsonarismo continuar controlando tudo através do uso das instituições. Pois é, e o Bivar, já que você falou aí dessa ação do Bolsonaro contra o PSL, contra o Bivar também está rebatendo, né, Léo? Quando ele diz que ele vai caçar, que ele vai destituir o Flávio Bolsonaro, né? Ele está aí batendo na mesma moeda, já escolheu substituto e tudo para o Flávio Bolsonaro, né? Vai destituir não só o Flávio Bolsonaro, como o Eduardo Bolsonaro. Então, assim, o que você acha que o Bivar, na verdade, quer? Porque ele era de um partido naníaco, levava aquela política ali e fez o presidente da República, né? Ele conseguiu emplacar o presidente. Eu não sei se você lembra que o Bolsonaro ficou andando de um lado para o outro, tentando uma legenda para se candidatar e não conseguia. E agora, como o Bolsonaro é esse tipo de gente, né? E é esse tipo de fascista, porque hoje até tem
um texto da Marilena Chauí, que foi publicado no 247, onde ela discute essa questão se é fascismo, se não é fascismo, mas o fascista é justamente aquele que controla de maneira totalitária e autoritária as massas diretamente, sem passar por uma estrutura partidária. E é exatamente isso que o Bolsonaro quer, né, Léo? Ele quer, enfim... Mas é importante dizer uma coisa... Se ele pudesse, ele governava pelo Twitter, né? Pelo YouTube, né? É importante dizer uma coisa, Daphne. O grande problema da democracia no Brasil hoje é que não existe mais desejo social por democracia. Quando a gente fala democracia dentro da nossa bolha, a gente tem aí essa ideia, democracia, que coisa legal. Mas a percepção social que existe em torno da democracia é que democracia é corrupção. Eles conseguiram impregnar a cabeça do povo brasileiro com isso. Então, no momento que a gente substitui a democracia pela falta de democracia, ou seja, a ditadura, existe uma percepção que aquela ditadura vai impor a moralidade, vai impor a legalidade. E é esse o grande problema do Brasil. Quando a esquerda fala, mas o Bolsonaro está atacando a democracia, a leitura que muitas pessoas fazem é que o Bolsonaro está atacando a imoralidade do governo corrupto, que é um infeliz resultado da democracia. O que a gente consegue perceber na visão, existem duas visões a respeito da democracia. A visão elitista da democracia é aquela visão que as massas são incapazes de escolher adequadamente um governante, isso é a visão elitista, e por isso ela controla os governantes controla a escolha dos governantes através da imprensa. Eu tenho uma visão particular da inexistência da democracia, porque se você dá para um pastor a capacidade de controlar milhões de fiéis, você dá para uma Rede Globo a capacidade de alienar, não existe democracia, porque existe uma assimetria de informação. Mas a gente tem, eu falei duas, mas a gente tem uma terceira visão a respeito da democracia, tá, Daphne? Que é a ideia de que a democracia produz o político corrupto. Não tem pertinência. Essa terceira visão não pode ser uma visão, porque ela não tem pertinência alguma. Porque a democracia ela é tão somente o direito do povo escolher seus representantes. Mas hoje a democracia está sendo percebida por muitos apoiadores do Bolsonaro como sendo uma possibilidade de corrupção. Então o eleitor do Bolsonaro imagina que a ditadura vai ser uma forma de varrer a corrupção, e não é. A democracia, ela pode varrer a corrupção desde que a democracia venha de um povo instruído. Qual que é o grande problema que nós temos hoje? O grande problema é que nós temos massas alienáveis, e são essas massas alienáveis as responsáveis pela podridão da democracia. Ou seja, o cara que hoje está acusando a democracia de ser produtora da corrupção é exatamente o cara que corrompe a democracia, porque ele é o cara que não pensa com a própria... Ele é um cara que é convencido por um pastor, ele é um cara que é convencido por uma Rede Globo, e por causa desse cara a democracia não acontece, mas esse cara acha que o problema são os outros, então ele acha que a democracia não deve existir, que deve existir a ditadura, porque a ditadura vai trazer moralidade. E aí eu falo, mas espera aí, o ditador é o Bolsonaro? O cara que que permitiu uma negociação de energia em Itaipu, por exemplo, para beneficiar produtores de energia da própria família? A visão que esses caras têm é de que vai ter um moralizador que vai resolver o problema da política, mas não existe esse moralizador. O único moralizador de um povo é o próprio povo, e a única forma que existe de moralizar um povo é transmitindo conhecimento, é dando capacidade para esse povo de perceber quando as coisas estão erradas. Fora isso, esse povo é feito de peteca por Rede Globo, por pastores, por grandes igrejas. E é o que a gente tem visto acontecer no Brasil. Mas, Léo, você acha que essas pessoas que acreditam e que querem esse ditador, elas são maioria? Primeira pergunta para você. A segunda pergunta, se for assim, como que você explica que a maioria gostaria de ter votado no Lula e não votou no Lula porque Lula estava preso? Não são maioria. Esse é o grande problema que a gente tem hoje. São a maioria dos engajados. E
Isso é muito importante. Por que que eu falo que isso é muito importante? Veja bem, nós temos um STF acovardado. O motivo do STF estar acovardado é porque o STF tem medo. Mas espera aí, a maioria queria votar no Lula. Como que o STF tem medo, sendo que a maioria queria votar no Lula? Daphne, para botar medo no STF, precisa, com todo respeito ao soldado e ao cabo, eu estou repetindo as palavras do Eduardo Bolsonaro, porque elas traduzem exatamente aquilo que a gente vive hoje. Precisa de um soldado e um cabo. O que significa isso? Significa que não são necessários grandes volumes de pessoas para fazer uma grande confusão. O Bolsonaro não precisa ter a maioria, ele precisa de ter uma pequena quantidade de engajados. Então, não há dúvidas que nas urnas o ex-presidente Lula tem um apoio muito maior do que o Bolsonaro. Mas e nas ruas? E no engajamento? Engajamento que eu digo é pessoas que estão dispostas a matar ou morrer por causa de um fanatismo. A esquerda não tem isso. O fanatismo é uma característica, obviamente, esse fanatismo de querer matar, de querer fazer, de ameaçar ministro do Supremo, isso é uma coisa que está acontecendo na direita. Então, se você me perguntar, olha, peraí, mas os alienados, eles são a maioria? Não, eles não são a maioria, mas eles são perigosos. Esse é o detalhe. Quando a gente pensa na situação, por exemplo, por que o Witzel consegue fazer seu discurso aberto, né, criminalizando as favelas? É porque a maioria das pessoas das favelas são criminosas? Claro que não, absolutamente não. As favelas, elas, obviamente, elas são compostas de pessoas pobres, a maioria é pobre, mas a maioria são pessoas honestas, trabalhadores, mas o estereótipo acaba transmitindo a ideia de que todo mundo que mora na favela é bandido. Por quê? Porque o nível da confusão causada por um pequeno número de traficantes dentro das favelas é tão grande que acaba ganhando completamente, que acaba montando o estereótipo da favela. Então, se você pega a população da favela, a população criminosa talvez é menor que 1%. Mas esse 1% representa muito mais a favela no imaginário popular, lógico, não estou falando entre os moradores de favela, estou falando no imaginário popular, representa muito mais a favela do que os 99%, a ponto de um Rio de Janeiro eleger um Witzel, porque o Witzel tem a proposta de exterminar as favelas. Então, qual que é o problema que nós temos hoje? Esse 1% de população engajada no bolsonarismo, ela é tão engajada e tão perigosa que ela bota mais medo que os 99% que estão, às vezes, Big Brother, vendo futebol, alguns poucos ainda têm um emprego, estão trabalhando, outros simplesmente detestam política e nunca se manifestaram politicamente, outros estão com a panela introduzida em algum lugar porque chegaram à conclusão que fizeram coisa errada, outros estão simplesmente envergonhados, mas a realidade é que esse 1% faz tanta confusão, é tão engajado, que ele continua ditando regras no Brasil. Muito bom, Estopa. Vamos ler aqui os comentários para a gente passar para uma outra etapa. Silas Coutinho Camargo. Léo hoje está mais bonito. Que bom, está dizendo que você está bonito. Chacal... Obrigado, muito obrigado. Chacal Siqueira. Conclusão, se o Léo estiver certo, guerra civil ou... Aí ele não completa, né? Cláudio Alves. O povo está inerte devido ao seu individualismo. Antônio Lúcio da Silva, o Rui Costa Pimenta tem razão. Todos a Curitiba, dia 27. Vamos arrancar o Lula de lá. Vamos mostrar essa canalhada porque o poder emana do povo. Malu da Flon. Ué, Léo, você não disse que o povo não deve reagir? Só a revolução salva. Todos a Curitiba, com 40 mil na porta da Polícia Federal, vão tremer. Fora Bolsonaro fascista. E Cláudio Alves. Léo, separa esse trecho da live sobre fanatismo. E o comentário do JJ Moura Júnior, não existe democracia e nunca existiu. O que a gente tem agora não é muito diferente da democracia dos gregos. O rei Lula Rousseff, 247 da Silva, manda um superchat 1313 e fala assim, fala para o Estopa que não me esqueci dele, da Jennifer e da minha netinha Luísa. Quando puder, ligo para ele. Eu sei que ele está atribulado com as obras e não quer incomodar. Beijo para todos. Então, muito bem, passamos aqui pelo... Abração, Ray. Bom te ver aqui na live. Você quer comentar essa história da democracia nunca existiu ou a gente pode passar para outra coisa? Sim, Daphne, isso conecta-se aos dois
pontos que eu trouxe no início. A democracia nunca existiu. A democracia é uma forma de dar para as pessoas um motivo para viverem em sociedade. O que é a ideia da democracia? É a falsa ilusão de que nós temos controle sobre alguma coisa, a falsa ilusão de que alguma coisa foi decidida de forma coletiva. Mas a partir dessa falsa ilusão, as pessoas acabam vivendo em sociedade. Para vocês terem uma ideia, Daphne, de como a democracia é uma coisa importante. Antes do golpe contra a presidenta Dilma, o Brasil estava bombando em termos de economia, o Brasil só estava crescendo e o povo estava engajado, o povo podia ter ódio do governo, mas o povo estava trabalhando, estava fazendo e estava acontecendo. Depois do golpe contra a Dilma, teve aquela percepção de que o povo não é respeitado. E claro, nós tivemos muitas pessoas comemorando o golpe, claro que sim. Não há dúvidas de que os eleitores do Aécio, eles estavam dando piruetas por causa do golpe. Não há dúvidas que eleitores da Dilma estavam envergonhados dentro de casa. Mas qual foi o produto desse desrespeito à decisão do povo? O produto foi o Brasil que nós temos hoje. Um Brasil que não se respeita, um Brasil que não se desenvolve, um Brasil que não cresce. Por quê? O cara não confia mais e o cara tá com raiva, o cara não quer fazer, o cara tá fazendo pirraça. Esse cara é o povo. Esse cara é o povo. Mas a democracia, ela não existe na realidade. A democracia é uma situação percebida. A democracia não existe na realidade, primeiro, porque determinadas pessoas possuem mais informação que outras pessoas. Por exemplo, uma Rede Globo, ela possui muita informação e uma capacidade muito grande de modificar a opinião de muitas pessoas. Uma Record, da mesma forma. Uma Igreja Universal, da mesma forma. Porque muito poder de formação de opinião se concentra na mão de poucos grupos, a gente não pode considerar que a democracia existe. O fato de colocar um kit gay numa igreja modificou o resultado das eleições no Brasil. Isso mostra que a democracia não existe. Por quê? Aquelas mesmas pessoas que votaram influenciadas pelo kit gay, se elas tivessem a opinião, se elas tivessem a oportunidade de terem acesso a mais informações, elas não teriam votado por causa do kit gay, ou seja, a democracia, ela é distorcida. Mas ainda que distorcida, uma democracia que sempre foi distorcida, a democracia, quando ela é pelo menos percebida, ela produz bons resultados. O que significa que, olha, nos governos anteriores, a gente teve uma manipulação da democracia da mesma forma, mas pelo menos o povo imaginava que houve um processo democrático. Como que o Aécio fez, Daphne, para conseguir acabar com a estabilidade política dentro do Brasil? Ele trouxe o fake news que as urnas foram fraudadas. Então imagina, qual que foi o resultado? Olha, só para você ter uma ideia da importância da democracia no país. Nós viemos durante 12 anos, e isso é importante, durante 12 anos nós tivemos o maior crescimento do PIB no Brasil, nós fechamos 2014 com o menor desemprego da história do Brasil, e nós tivemos durante todos os anos de governo Lula e Dilma a maior redução da igualdade social, o que significa que o Brasil conseguiu ficar mais rico, distribuir essa riqueza e gerar emprego para o maior número de pessoas durante todo esse tempo. E quando chega em 2015, no final de 2014, começa o fake news de que as urnas foram fraudadas. Para você ter uma ideia de como que a democracia é importante para destruir o Brasil, foi utilizado fake news de que a democracia não foi respeitada. A percepção de democracia foi que levou as pessoas para a rua lutarem pela retirada da Dilma, porque as pessoas realmente acreditaram que as urnas foram fraudadas. As pessoas realmente acreditaram naquilo. Então, enquanto os Estados Unidos precisavam acabar com a nossa estrutura econômica para tomar os mercados do Brasil, o povo brasileiro estava caindo no oba-oba de que as urnas foram fraudadas. Isso é só para você ter uma ideia de como a democracia tem que ser percebida para a gente ter um crescimento econômico. Como nós não tivemos um crescimento, e como nós não tivemos uma percepção de democracia, porque, olha, a turma do Aécio achou que não teve democracia, por isso derrubou a Dilma. Turma que votou na Dilma percebeu um ferimento da democracia e começou a protestar contra o golpe contra a Dilma. Na sequência, o ex-presidente Lula foi preso, não participou das eleições. Será que o Bolsonaro ganhou? Olha, Bolsonaro não ganhou. O Bolsonaro foi colocado lá por um processo de golpe. Qual foi o resultado? O resultado é isso que a gente está vendo hoje. Alguém hoje no Brasil, além dos grandes empresários e banqueiros, está melhor que em 2014? Uma coisa que eu posso garantir, desde o início do golpe contra a democracia, desde o início do golpe contra o Brasil,
ninguém além daqueles que orquestraram o golpe está melhor, e muitos deles estão piores, porque o Aécio Neves está pior hoje do que antes. Então, desrespeitar a percepção de democracia não é um bom negócio. Acabou com o Brasil. Um povo, que, como disse o Renato Russo, esse povo que não é nação, agora mais do que nunca. O Brasil já não é mais uma nação. O Brasil é um aglomerado de pessoas que se identificam com a direita, pessoas que se identificam com a esquerda, cada um no seu bloquinho ali, porque não tem mais respeito. Léo, a gente está avançando muito aqui no tempo e eu ainda tenho pelo menos três coisas para comentar com você. Então, deixa eu só... a Ana Coelho diz aqui para a gente, Léo, formador de opinião é a classe média. Exatamente, Marx descreve isso na ideologia alemã. A ideologia que é posta é a ideologia da classe dominante. Chacal Siqueira, só há uma solução, guerra civil ou morreremos calados. E ele diz também, democracia, anarquia e povo desenvolvido, não aqui. Vandinho Silveira manda um boa noite para você, lá e para mim também, Coromandel, em Minas Gerais. Ô Estopa, vamos falar, a Maria do Rosário foi desrespeitada pelo deputado Francisquini, então... que é o presidente da CCJ, né? Ele disse assim, você é chata demais, deputada, tudo é machismo, vocês só sabem gritar, ganhem no regimento. Né? Atacou o Felipe Francisquini depois de uma discussão sobre a PEC da segunda instância. E a Maria do Rosário rebateu assim, Vossa Excelência aprendeu com quem é ser esse projeto de ditador. Então, ela disse, se for necessário ser chata para defender a Constituição e as leis, serei. A Maria do Rosário sempre sendo maltratada por esses machos aí, né, da política. E aí eu queria que você comentasse isso, não sei se você quer fazer algum comentário sobre isso, e depois... Faço, Daphne, deu certo isso. Né? Essa foi a forma do Bolsonaro conseguir... se promover, ele se promoveu muito atacando a Maria do Rosário, e o que me deixa bem impressionado hoje é o seguinte, a política não é uma coisa que acontece só dentro da Câmara, a política é uma coisa que acontece na sociedade. Se nós temos uma sociedade que está promovendo, que está remunerando, que está gostando desse tipo de postura, nós temos uma sociedade muito doente, porque olha... nós estamos hoje vivendo a produção da quarta versão da lei anti-Lula. É importante que as pessoas entendam que o Congresso, às vezes, se une para fazer leis anti-Lula. Tentaram fazer uma lei, Daphne, para proibir que candidatos a presidente, pessoas sejam candidatos a presidente sem ter cursos superiores. Isso, para mim, é uma lei anti-Lula, né? Ela pode até chamar lei anti-Lula. Depois tentaram criar uma lei para evitar que pessoas possam concorrer depois de já terem cumprido 2 cargos consecutivos. Outra lei anti-Lula. Então, estão tentando criar essa lei da prisão em segunda instância. Importante, tá, Daphne, lembrar que isso é um oba-oba, porque a lei penal ela não pode retroagir contra o réu. O que significa que, ainda que eles façam essa lei anti-Lula, ela não pode ser aplicada ao ex-presidente Lula, se a visão do STF agora for de que a Constituição vale da forma como ela está escrita. Mas é como o colega trouxe anteriormente, o que a Maria do Rosário grita na CCJ é que essa é uma lei manifestamente contra a Constituição. Essa lei não pode sequer ser discutida no Congresso, porque essa lei vai contra uma cláusula pétrea, e é exatamente essa discussão que está acontecendo no STF. Mas aí é que eu falo, olha, quando o assunto é criar formas de prender Lulas, né, e agora eu falo Lulas no plural, porque essas leis normalmente elas são produzidas para prender todos os representantes dos mais humildes, não precisa de observar a Constituição. Essa lei só vai cair como inconstitucional se ela for utilizada contra um Aécio, contra um Temer, contra uma das pessoas das elites, porque enquanto ela estiver sendo utilizada contra representantes dos mais pobres, ela nunca vai ser taxada como inconstitucional. Muito bom, Léo. E aqui mais uma notícia, a Rosângela Moro, a mulher do Moro, postou, acho que foi no Instagram,
dela uma frase assim: tenha coragem para dizer mais e vá embora. E aí ficou uma discussão nas redes sociais se ela estava se referindo ao Moro, né, querendo sair do governo Bolsonaro, né, e a pergunta que foi feita: será que Moro está abandonando o governo Bolsonaro? E depois ela rebateu, dizendo que nem tudo que ela posta se refere ao governo. Aí dá vontade de perguntar assim: será que ela está se referindo a ela? Se ela está falando com ela mesma, né? Mereço mais e vou sair. Não sei o que você acha. Você acha que o Moro está querendo isso? É um sinal que o Moro pode sair do governo Bolsonaro ou não? Bom, eu acho que não tem nada a ver com isso, não, mas o que eu posso falar nessa hora, né, com toda a vinha... Você não tem nada a ver com o Instagram da Rosângela Moro, Léo? Não, eu acho que não tem nada a ver com a saída do Moro. Isso, acho que não tem nada a ver com a saída do Moro, isso não. Isso é pirracinha. O Moro precisa desse cargo mais do que... O Moro precisa mais desse cargo do que da Rosângela, porque a Rosângela não pode fazer nada por ele depois que ele perder a prerrogativa de função e o controle da Polícia Federal. Mas o que eu posso falar é o seguinte: escuta a Rosângela, Moro, pede para cagar e sai, porque seria muito bom para o Brasil se o Brasil pudesse ser devolvido de alguma forma, ainda que um pedacinho só que era do povo pudesse ser devolvido ao povo. Mas ele não sai não é fácil assim não. Ele precisa muito desse cara. Oi, Léo, muito bom. Olha, por último aqui, eu queria falar um pouquinho do nosso querido presidente Lula, que está aqui na capa do 247. Ele deu uma entrevista ao canal português RTP, que foi ao ar hoje, né? E ele disse assim, sobre a perspectiva e a expectativa do STF julgar a questão da segunda instância, ele disse: eu só estou na expectativa que a Suprema Corte faça justiça. Eu quero sair daqui de cabeça erguida. E, então, antes de você comentar, queria agradecer o superchat da Ione Costa. As leis processuais são de aplicação imediata, diferentemente das leis de direito material. Então, Léo, o que você acha dessa declaração do Lula? Deixa eu falar da Ione primeiro, só para poder esclarecer esse ponto. Aí porque quando você introduz duas coisas de uma vez só, a segunda faz a primeira se perder. Ione, o que a lei brasileira fala é que a lei penal não retroage contra o réu, o que significa que é a lei de direito processual e também a lei material. A diferença da lei processual é o seguinte: a lei processual, ela se aplica no processo nos momentos posteriores, então ela pode ser aplicada imediatamente. Então vamos imaginar uma lei material, por exemplo, a lei material que vai alterar a questão da prisão em segunda instância. Isso é uma lei que vai ser utilizada contra o réu, porque ela vai ser utilizada, vai contar contra o réu, ela não pode ser aplicada, porque a lei penal não se aplicará contra o réu. Agora, se for uma lei processual, por exemplo, prazo processual, a partir de agora, o prazo para recorrer é de 15 dias, né? Vamos pensar que mudou para 10 dias. Isso é uma coisa que vai começar a ser aplicada a partir de então. Não conta para os eventos anteriores, conta para os eventos posteriores. Aí, nesse caso, como a lei processual ela vai sendo aplicada no andar do processo, aí realmente ela tem essa aplicação imediata. Mas quando é contra o réu, tanto de caráter processual quanto de caráter material, ela não pode retroagir. A diferença básica é o seguinte: se uma lei processual vier e essa lei processual, quando aplicada, puder impactar de forma material contra o réu, ela não pode ser aplicada. Mas se não for fazer diferença nenhuma, ela pode ser aplicada. Por isso que a processual, ela normalmente é aplicada, porque não faz diferença. Olha, a contagem de prazo processual vai mudar de dias úteis para dias corridos, né? Então, isso vai ser a partir de então, não vai contar nos anteriores. O que você não poderia fazer é pegar uma lei processual e, por exemplo, não aceitar determinados recursos, porque os recursos foram impetrados naquele momento em que a lei era 15 dias, mas agora é 10. Você não pode retroagir com essa lei, obviamente, é lei processual. Mas a partir de então você pode aplicar. Agora,
quando o assunto vai impactar na liberdade do réu, aí ela pode ser processual, mas ela tem impacto material. Se ela tem impacto material e é contra o réu, ela não pode retroagir. Bom, essa é a visão que eu tenho aí dessa parte do direito penal, né? O Antônio do portal Sabendo Direito tá aí no chat aí, dá uma visão pra gente aí, Antônio, se eu falei bobeira aqui a respeito disso. Vamos esperar ele falar. A Lita Lula está perguntando se eu, André e a Nani vamos estar em Niterói. Eu vou estar em Niterói, com certeza. Então, a gente vai se encontrar lá, Lita. Léo, você pode comentar a declaração do Lula, que disse: eu estou na expectativa que a Suprema Corte faça justiça, eu quero sair de cabeça erguida, quando perguntaram a ele sobre a expectativa dele diante do STF julgar a questão da segunda instância? Olha, o Lula, ele é republicano do que está acontecendo. O Lula não pode falar como eu falo, por mais que o Lula saiba que o STF é acovardado, ele só pode falar isso numa conversa particular, ele não pode falar isso de uma forma aberta. Por quê? Porque isso vai impactar na República. Se o Lula acredita no STF ou não, isso é uma coisa que está no íntimo dele. O que eu posso dizer é o seguinte: o Lula, ele não joga contra o próprio país. O Bolsonaro, ele consegue levar manifestações contra as instituições democráticas. O Bolsonaro, ele é capaz de convidar pessoas para irem às ruas para fazerem protestos contra o STF. Toda vez que o Lula for fazer uma manifestação pública, o Lula vai se manifestar a favor da democracia. Por quê? A Suprema Corte é uma instituição democrática. O Lula é um camarada que jamais faria qualquer manifestação contra uma instituição democrática, mesmo dele, ele acredite que aquela instituição democrática está doente. Isso é uma característica de um republicano. Isso faz o Lula ser o Lula. Agora, se o Lula acredita nisso, é bem difícil de dizer, mas eu acho que o Lula sabe o que está acontecendo hoje. A opinião que eu tenho é que a popularidade do Moro define o posicionamento do STF. A opinião que eu tenho é essa. O Lula sabe muito bem o que está acontecendo, ele sabe que dentro do próprio PT existem traidores que querem que ele continue preso, ele sabe muito bem o que significa a liberdade dele, só que ele não vai falar, né? Aquela coisa, uma coisa é o Leonardo Stoppa, que tem um alcance muito pequeno, pegar e falar que não acredita nas instituições. Outra coisa é o ex-presidente Lula falar isso abertamente. Mas a gente sabe que o Lula sabe o que está acontecendo. Tanto é que a gravação do Lula, que foi liberada para o público exatamente para justificar naquele momento a queda da Dilma, o Lula foi bem claro, e a informação que o Lula deu naquela época é a informação que a gente tem mais pertinente a respeito do STF. É uma Suprema Corte totalmente acovardada. E aquela informação se faz pertinente até hoje. Continua sendo uma Suprema Corte totalmente acovardada. Acovardada porque não tem coragem de tomar decisão. Não tem coragem de bater de frente com os interesses de banqueiros, não tem coragem de bater de frente com o Bolsonaro. Isso é a realidade que a gente está vivendo hoje. Muito bom, Léo. Bom, para terminar, que a gente já chegou aqui na nossa hora, eu queria falar do site A Terra é Redonda, que foi criado em parceria com a TV 247 e que tem nomes importantíssimos, como André Singer, Fábio Conder Comparato, Marinela Chauí. Eu vou tentar aqui dar uma compartilhada de tela, só um minutinho para vocês verem o novo site. Tá, vai funcionar. Então, é esse site aqui, A Terra é Redonda, onde cientistas das ciências sociais estão escrevendo, tem vários artigos. Esse Neoliberalismo, a nova forma de totalitarismo, da Marilena Chauí, está no 247, é um site em parceria, então, quem quiser dar uma olhada, para contrapor essa galera aí terraplanista, A Terra é Redonda. Léo, estou acabando por aqui, você gostaria de dizer mais alguma coisa? Vai fazer live hoje? Olha, eu queria dizer que a Terra não é redonda. Como? Não, eu não sou terraplanista, mas eu queria dizer que a Terra não é redonda. Bom, a percepção popular de redonda é aquela ideia de que existe um ponto central e existem pontos equidistantes que fazem um círculo bidimensional. No momento que você expande isso de forma tridimensional,
você tem ali uma esfera perfeita, e essa esfera perfeita, no popular, é chamado de redondo. E eu gostaria de decepcionar vocês, a Terra não é redonda, a Terra é curva, ela é achatada nos polos, ela é muito mais baixa na região oceânica do que na região das montanhas, ou seja, a Terra é um treco muito louco, muito longe de ser plana e muito longe de ser uma esfera perfeita, mas a Terra continua sendo a Terra. E o mais importante, seja esférica, seja redonda, seja curva, seja lá o que for, ela precisa ser preservada, e o aquecimento global existe. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu volto às 10h30 com o Léo Stoppa ao vivo. E até lá, vamos falar sobre futebol, vida de artistas, vamos falar sobre o show de Sandy Júnior. Sandy Júnior canta ainda, Daphne? Não sei, deve cantar, né? Acho que sim. Eu levei filho meu para o show de Sandy Júnior. Mais importante da pauta de hoje, a gente nem teve um pouquinho de carinho de falar, né? Que é a participação de Pablo Vittar na política. Tem essa? Tá vendo como que nós estamos constantemente trabalhando contra a nossa audiência, Daphne? Nós não falamos sobre o Pablo Vittar, né? E deve ter aí show marcado da Anitta também, que nós vamos divulgar aí no próximo programa. Falha minha. Olha, daqui a pouco a gente tem Boa Noite, às 8h. Às 9h eu vou entrevistar uma deputada do PT de Minas Gerais para falar da escola com mordaça, né? Porque foi aprovado aí na primeira sessão essa escola sem partido, então eu vou trazer ela para falar com a gente às 9h depois do Boa Noite. Então, Léo, obrigada e até a próxima, tá bom? A gente vai se falando aí. Deixa eu desligar aqui. Opa. Tchau.